Está escrito assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nesta manhã eu quero pregar sobre os escolhidos de Deus. Quando Deus escolhe alguém, o apóstolo Paulo, um homem escolhido por Deus, que era perseguidor da igreja, mas que passou a ser um perseguido por causa do Evangelho de Cristo. Teve um encontro com Jesus, mudou de vida, foi transformado, foi restaurado e acabou se tornando um homem de Deus, e o último dos apóstolos que o Senhor Jesus usou. E ele fala sobre a escolha de Deus. Ele menciona aqui 5 tipos de pessoas que Deus escolhe. Primeiro ele diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Depois ele diz que Deus escolheu as coisas fracas. Depois ele diz também que Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo. Ele também diz que Deus escolheu as coisas que não são. Também escolheu as vis, pessoas desconhecidas. Paulo diz que Deus escolheu pessoas sem capacidades. Se nós estudarmos esses 5 tipos de pessoas, são pessoas sem capacidades, são pessoas que não têm a capacidade ao olhar humano. E ele está dizendo que Deus escolheu esse tipo de pessoas, pessoas que o homem da terra, com seu olhar, não consegue ver. E nós sabemos que a escolha de Deus, ela é tão diferente da escolha do homem. Por que não lembrarmos de Samuel, quando foi até Jessé para ungir o novo rei, para escolher o novo ungido de Deus? É claro que quando Samuel vê os primeiros filhos de Jessé, ele vai logo pensar: ah, com certeza é esse. E o Senhor vai dizer: não é este. O homem olha por fora, eu vejo o que está dentro, eu vejo o coração do homem. Deus nos sonda não só por fora, mas por dentro. Por dentro Deus sabe. E quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe pela cor da pele, Ele não escolhe pela formatura, Ele não escolhe pela capacidade intelectual. Quando Deus escolhe alguém, Ele simplesmente escolhe, porque a escolha é dele. Ele escolhe para que alguém não venha dizer: ah, Deus escolheu porque Ele é assim, Deus escolheu porque Ele é A, porque Ele é B. Não, Deus escolheu simplesmente porque Ele escolheu. Eu não sei porque Deus me escolheu, eu não sei porque Deus te escolheu. Nós não sabemos, nós não entendemos a escolha de Deus. Até Jesus, quando veio aqui na terra, Ele escolheu Pedro, um pescador, André, homens pescadores, homens que faziam parte de uma associação de pescadores, homens que não entendiam de outras coisas a não ser de pescaria, homens que passaram sua vida na pescaria. Mas Jesus escolheu. Jesus escolhe também pela idade, porque Jesus escolheu João, o apóstolo, o mais jovem dos apóstolos, João. E Ele simplesmente escolhe. Jesus, quando foi escolher, escolheu também Tomé. Tomé acreditava somente no que via, mas Jesus escolheu a si mesmo Tomé. Jesus escolheu também Natanael. Natanael era um religioso que acreditava só na sua religião. Mas Deus escolheu a si mesmo. Jesus escolheu. Jesus escolheu os 12 ali.
sem olhar para as suas capacidades. Jesus escolheu o Levi, o Mateus, que era um cobrador de impostos, que era um homem mal visto pela sociedade, mas ele escolheu a si mesmo. Porque quando ele escolhe, ele não depende da opinião de ninguém. Quando Deus ele faz uma escolha, ele não precisa da minha opinião, da tua opinião. Quando Deus escolhe alguém, ele escolhe simplesmente esse alguém para fazer a diferença. Não importa quem ele seja, não importa o que ele esteja, não importa a sua condição financeira. Quando Deus escolhe, ele simplesmente escolhe. Olha, quando Deus escolheu Gideão, Gideão disse: Senhor, eu sou o mais pobre, e eu sou o menor da casa, eu sou da tribo mais pobre. E Deus escolheu e disse: não, Gideão, eu coloco os medianitas na tua mão. Quando Deus escolhe alguém, ele não liga para a condição financeira da pessoa, porque tem muitas pessoas que confiam no dinheiro, confiam nas suas prosperidades financeiras. Mas com Deus não é assim. Deus escolhe pessoas que não são intelectuais. Deus olhou para o seu povo, ouviu o clamor do seu povo no Egito, o povo sofrendo. Aí Deus olhou para Moisés. Moisés era um homem que, segundo a teologia, Moisés era gago. Moisés nem sabia falar direito. Moisés tinha dificuldade no falar, tinha problemas. O próprio Moisés fala isso quando Deus chama ele e pede para Deus colocar o Arão. E Deus não, Deus disse: não, Moisés, tu serás o profeta. É tu que eu escolho para libertar o meu povo. Arão vai contigo, será contigo. Mas Deus está escolhendo é o Moisés. Deus escolhe, simplesmente escolhe. E não adianta querer reclamar com a escolha de Deus. Quando Ele escolhe, Ele vai lá na casa, chama, diz: esse é escolhido. E quando Deus escolhe, quando eu posso trazer uma referência de quando Deus escolhe? Porque eu não posso dizer o porquê, porque há um mistério aí na escolha de Deus. E eu estou falando não de pessoas que são só chamados, não. Eu estou falando de pessoas que Deus chamou e escolheu. Porque muitos são chamados, agora poucos são escolhidos. E quando Deus escolhe, antes do escolhido nascer, antes do escolhido vir à terra, Deus já escolheu ele. Porque Deus falou com Jeremias: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Oh, aleluia, meu Deus, eu sinto uma presença aqui. Ai, Deus. Jeremias, antes que tu fosse formado, eu te escolhi. Antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, e eu te dei as nações por profeta. Interessante esta palavra. Deus está dizendo nesta manhã que tu é o escolhido dele. Deus está dizendo nesta manhã que tu és escolhido do Senhor. Tu não és somente chamado. Se você é escolhido do Senhor, eu te peço nesta manhã que tu abra o teu coração, porque há uma chama que vai arder agora rumo a uma chamada de Deus, porque Ele te escolheu. E talvez você se preocupa, mas Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança como Jeremias. Aí Deus fala no capítulo 1, versículo 19 para Jeremias, dizendo: Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, sou contigo. Olha só o que Deus fala contigo nesta manhã: que tu é um escolhido e que Ele está contigo. Porque Deus, Ele nunca deixa um escolhido só. Quando Deus escolhe alguém, Ele não deixa só. E como Deus escolhe, pastor? Quando Deus escolhe alguém,
ele não precisa ter muita coisa não. Moisés tinha um cajado na mão. Aí esse cajado, Deus dá um sinal para Moisés da sua chamada, da escolha. Porque sempre quando Deus escolhe alguém, Ele dá um sinal para o escolhido. Quando Ele escolheu Jeremias, Ele mostrou uma vara de amendoeira. Aí o escolhido Jeremias olhou e disse, Deus disse, o que é que tu vês, Jeremias? No capítulo 1, no versículo 12, aí Jeremias disse, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse assim para Jeremias, Jeremias, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A vara de amendoeira tem um tempo que ela gera uma flor branca, e tem outro tempo que ela gera uma flor rosa. Na cultura judaica, fala de 2 tempos. O branco fala de um tempo de paz. O rosa fala de um tempo de muita luta, de muita perseguição. Existem 2 tempos na vida de um escolhido. Primeiro, um tempo de muita luta, um tempo de muita perseguição, um tempo de muita aflição, um tempo de muita peleja, um tempo de muita calúnia. Mas também existe um tempo de paz, existe um tempo de bonança, existe um tempo de vitória, existe um tempo de conquista, existe um tempo de exaltação na tua vida. Deus está dizendo para você, escolhido desta manhã, Ele te escolheu para te exaltar sobre esta terra. Se tu crê na chamada, se tu crê que foi Deus que te escolheu, Ele vai fazer a diferença na tua vida, e Ele vai te usar para impactar uma geração, para fazer a diferença no meio de um povo corrupto, no meio de uma sociedade que precisa de homens e mulheres que são chamados e escolhidos de Deus. É por isso que Deus colocou o hino chamado, escolhido, na boca do Elielson Johnson. E nessa manhã Ele me deu essa palavra para você. Glória a Jesus. Eu sinto uma presença aqui. São 7h07 e eu quero daqui a pouco terminar essa mensagem. Mas antes eu preciso falar que o escolhido de Deus não precisa de muitas armas para vencer. O escolhido de Deus, Gideão, 32.000 homens, acabaram ficando somente 300, e com esses poucos 300 que lutaram contra cerca de 150.000 medianitas, foram aproximadamente, cada soldado gideonita venceu 450 soldados medianitas. E eles não precisaram de muita arma não, precisaram só de uma tocha, de um cântaro e de uma buzina, e venceram. Porque quando Deus quer fazer o escolhido vencer, Ele não precisa de muita coisa, porque o poder é de Deus, a glória é de Deus. Aí quando Deus vai escolher Moisés com o cajado, quando Moisés está diante do mar vermelho, aí Deus diz, Moisés, levanta o cajado e toca sobre as águas. E quando Moisés levanta o cajado, toca sobre as águas, estende sobre as águas, o mar se abre, o povo passa em plena terra seca, e do outro lado canta o hino da vitória. A irmã Miriam pega o pandeiro e começa a tocar, e Moisés começa a cantar e exaltar o Senhor, e houve culto de ação de graça do outro lado do mar. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe, quando Deus chama um escolhido e escolhe, Ele não precisa de muitas coisas não, Ele só precisa ser um adorador, Ele só precisa usar as suas ferramentas, aquilo que Ele tiver, Deus vai usar para fazer a diferença. Eita Deus! Quando Davi vai vencer o gigante Golias, Davi tinha apenas uma funda e 5 pedras na mão, e ele com esta funda e com uma pedra, ele escolhe uma das 5 pedras, coloca na funda, roda a funda, girou a funda e soltou, e bateu na cabeça do gigante Golias. Golias caiu por terra, caiu com o rosto por terra, e Davi ergueu o troféu da vitória com apenas uma funda e uma pedra. Davi saiu vitorioso, porque o poder de Deus, a glória de Deus, e quando Deus quer dar vitória, Deus não precisa de muita coisa não, Ele só precisa de um escolhido na terra. Ei meu Deus, eu estou sentindo poder aqui, missionário. Olha o que Deus está falando desta manhã.
Eita, quero mandar um abraço para minha mãe que está assistindo agora e quero profetizar que a senhora é uma escolhida de Deus, mulher. Olha só, a minha mãe me assistindo lá no Maranhão aqui, nas redes sociais. Segura essa palavra aí, minha querida, porque você é escolhida de Deus. Quando Deus escolhe alguém para fazer um milagre, Ele não precisa de muita coisa não. O profeta Eliseu, aliás, o profeta Eliseu ficou diante de uma dificuldade, uma viúva pobre, uma viúva que tinha dívidas para pagar do seu marido. A Bíblia diz que ela é pressionada agora por cobradores e ela vai até o profeta Eliseu. Eliseu diz: o que é que tu tem na tua casa? Ela diz: eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Uma botija com um pouquinho de azeite. Sabe o que foi que aconteceu? O profeta disse: vai e pede mais vasilhas, e com esse pouquinho de azeite tu põe sobre as vasilhas. E um pouquinho de azeite ela pegou, colocou sobre as botijas, e houve uma bonança de azeite, uma multiplicação. Porque quando Deus faz um milagre na vida de um escolhido, Ele pega um pouquinho que o escolhido tem e multiplica, e faz o seu nome ser exaltado na terra. Quando Deus quer fazer um milagre, Ele não precisa de muita coisa. Estava um povo num lugar deserto, e o povo já havia 3 dias com fome, o povo não se alimentava. Alguém pede para Jesus despedir a multidão. Aí de repente alguém diz: tem um jovem, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixinhos, e faz uma multiplicação que cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados. Olha o poder do nosso Deus na vida de um escolhido. Esse é o poder. Você que está se sentindo só, você que está olhando ao teu redor e não está vendo muita coisa, você que talvez pensa: não vai dar certo porque eu não tenho condição financeira, eu tenho um projeto muito grande, mas a minha condição financeira é pouca. Se você acreditar no teu Deus, que tu é escolhido de Deus, e todo escolhido de Deus recebe vitória. Todo escolhido de Deus, quando entra na batalha, ele sai com uma vitória. Todo escolhido de Deus, quando ele coloca um projeto na mão de Deus, esse projeto é arquitetado pelo nosso Deus, e é projetado também por Deus, e acontece, é realizado, porque Deus é fiel. Eita, meu Deus. Quando José foi para o Egito, José não tinha muita coisa para se tornar governador, não. Sabe o que é que ele era? Ele era um escolhido de Deus. E o escolhido de Deus, ele só precisa estar na posição de Deus para as coisas acontecerem. Se você, mulher de Deus, se você, homem de Deus, é escolhido de Deus, não se preocupa não. Abraço para o meu pastor Raimundo Alves e a pastora missionária e cantora Lislene Alves, que está nos assistindo agora. Escolhidos de Deus, nesta manhã eu profetizo na tua vida que a chamada de Deus vai se cumprir. E assim como Deus fez na vida de Gideão, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida do profeta Jeremias, Deus vai te honrar também nessa terra. Somente creia na chamada, na escolha que Deus fez, porque Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu para uma grande obra. Quando Deus escolhe alguém, Ele vai lá na cidade de Suzã e chama um rapaz, um jovem, Neemias, e traz ele para Jerusalém, para dar início a uma construção de muros. E Deus abre as portas de uma forma tão poderosa que em 52 dias os muros são construídos. É isso que Deus vai fazer na tua vida, porque tu é escolhido de Deus. Agora eu quero orar nesta manhã. Já são 7 horas e 14 minutos. Nós estamos aqui com mais de 15 minutos falando sobre os escolhidos de Deus. E eu quero encerrar dizendo agora: escolhido de Deus, te prepara, porque Deus está abençoando poderosamente a tua vida nesse momento. Deus vai te exaltar de uma forma poderosa. Eu profetizo no nome de Jesus. Amém? Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas
desprezíveis. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Deus te escolheu para fazer a diferença, e isso é o mais importante. Não importa como o homem olha, o importante é como Deus te vê. Isso é mais importante. Se tu é escolhido de Deus, não se preocupa com as perseguições. Se tu é escolhido de Deus, não se preocupa. Quando Deus escolheu Abraão, Abraão sai do meio da sua parentela para uma terra que ele não sabe, que ele não conhece. Aí Deus diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra que ele ainda ia mostrar para Abraão. E Abraão, que ainda não era Abraão, sai e vai. E quando Abraão vai, Deus vai começar a revelar os mistérios, porque todo escolhido de Deus, quando Deus chama e quando ele parte rumo à chamada, Deus começa a dar visões, Deus começa a mostrar. E Deus começa a mostrar de acordo com a chamada que ele tem. E ele diz para Abraão assim: benditas serão as nações em ti. Sai de tua casa, do meio da tua parentela, e ser tu uma bênção. Eu quero dizer que quando um escolhido é escolhido de Deus, a bênção não está no lugar que ele vai, a bênção está nele. Abraão tinha a bênção nele. E Deus diz: benditas serão as nações em ti. Não é Abraão que vai ser bendito nas nações, mas as nações, os lugares serão benditos nele. Por onde ele passar vai acontecer milagre. Por onde ele passar vai ter bênção. Porque o escolhido de Deus é assim. Tu é escolhido de Deus, pode ir a qualquer lugar que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Porque a bênção está em ti. Por isso não liga para o que o povo diz. Porque Abraão, ele sai confiado agora. E Deus começa a mostrar as estrelas do céu e diz: Abraão, a tua descendência será assim, como as estrelas do céu, como o pó da areia, pó da terra. Deus é fiel. É isso que Deus está fazendo nesta manhã na tua vida, te chamando para uma grande missão, te escolhendo e te dizendo: meu escolhido, estou contigo. E eu quero profetizar assim como Deus falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 19, para encerrar: pelejarão contra ti e não prevalecerão, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo para te dar vitória nesta manhã. Quero orar agora agradecendo pela palavra, pela oportunidade. Mais um programa Restaurando Vidas, um programa realizado pela Assembleia de Deus Cia de Seta do Itinga, Pará e no Itinga, Maranhão. E eu quero desde já mandar aí um abraço a todos os irmãos que estão sintonizados nesta rádio, que estão ligados aí no rádio, no aparelho de celular, que estão conectados, os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Deus venha te abençoar poderosamente, meu amado, no nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Abraço, meu pastor Raimundo Alves, estamos juntos aí. E que Deus venha abençoar. Vamos orar nesse momento? Bendito e eterno Deus, poderoso, majestoso, glorioso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Yeshua Hamagia, Rosa de Saron, lírio do vale, Kadosh, Adonai, Deus poderoso, Jeová Rafá, Alfa, Ômega, onipotente, onipresente, onisciente, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Cavaleiro Santo de Deus. Tu és o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé. Tu és o Senhor, aquele que tem a chave da morte, a chave do inferno. Tu és aquele que tem a chave de Davi. Nós oramos a Ti porque Tu és altíssimo. Nós oramos a Ti porque Tu és o único advogado fiel, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós oramos nesta manhã e profetizamos que todos os escolhidos de Deus estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, estão protegidos. E se Tu és escolhido de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor é contigo. Nesta manhã, você que está me ouvindo, sintonizado, assistindo, toma posse da tua vitória, no nome do Senhor Jesus. E a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Deus em Cristo vos abençoe.